Neste vídeo, vamos estudar os significados de importância, urgência e prazo. E vou introduzir o conceito de horizonte de planejamento para ajudar na avaliação da urgência verdadeira e reduzir o efeito da ansiedade natural. Considero a compreensão desses conceitos fundamental para o uso adequado da matriz Eisenhower na priorização de tarefas. O que significa importância? Importância é sinônimo de quê? Importância é sinônimo de valor ou relevância. Dizer que uma coisa é importante ou relevante significa dizer que ela tem valor para nós. Valorizar é preferir. Nossas preferências ou são impulsos e desejos ou são valores racionalmente escolhidos como motivos da ação. De qualquer forma, demonstramos nossos valores pelo comportamento e não pelo discurso. Por exemplo, o dono deste apartamento diz que dá muito valor a seus peixinhos, mas ele demonstra que festa e cerveja gelada, pelo menos no momento, tem mais valor para ele do que o conforto dos seus peixes. Assim também, muitas pessoas dizem que a família é um grande valor, mas não dedicam atenção aos familiares. E empresas condenadas por corrupção tinham nas suas paredes declarações de valores que colocavam a ética em primeiro lugar. Nossas decisões racionais sempre se voltam para a realização de um valor. O valor tem muitas formas: estético, econômico, financeiro, moral, afetivo, etc. Valores são realidades intersubjetivas, mas cada pessoa tem sua hierarquia de valores própria. Então, cabe perguntar o que tem mais valor para você. Na sociedade de consumo, o dinheiro se tornou a medida e o solvente universal de todos os valores, e para muitos o valor se confunde com preço. Ora, o preço apenas traduz o valor financeiro, o valor de troca, que é a expressão da escassez de algo. É a relação entre oferta e procura daquele bem. Nem mesmo o valor econômico se traduz em dinheiro. O valor econômico é utilidade, à medida em que algo satisfaz uma necessidade ou desejo. Nem sempre há correlação entre o valor econômico e o valor financeiro. Por exemplo, o ar é extremamente necessário para a vida, daí o seu alto valor econômico. Entretanto, como ele é abundante na Terra, seu valor financeiro é quase nulo. Já em viagens espaciais, gastam-se milhões para conservar uma atmosfera respirável. Então, importância é valor. E o que significa urgência? Brincando, dizem que urgente é o que alguém deixou de fazer em tempo hábil e quer que você faça em tempo recorde. Mas falando sério, quando uma coisa é mais urgente do que outra, isso quer dizer que ela tem mais valor do que a outra? Não. De fato, urgência tem dois significados distintos que se confundem, infelizmente. O primeiro significado de urgência é proximidade do prazo. Mas aí cabe perguntar, o que é prazo? E a gente responde que prazo é um tempo, mas não é exatamente sinônimo de tempo, porque prazo dá a ideia de limite de tempo, tempo até um evento. Mas qual evento? O prazo é dado pela ocorrência de um evento que ocasiona a perda de valor de um trabalho. O recurso de um advogado precisa ser apresentado antes da sentença. O prazo do recurso é a data da sentença. A proposta do comercial entregue depois de que a concorrência foi decidida não tem mais valor. Então, o prazo da proposta é a hora da abertura da concorrência. Elaborar uma bela apresentação depois da reunião em que ela deveria ser apresentada não serve para nada. O prazo da apresentação é a hora da reunião. Prazo é uma data ou hora marcada para a ocorrência de um evento fatal. O prazo é algo objetivo que vale para todo mundo. Portanto, nesse sentido, urgência significa perda de valor e podemos definir urgência como proximidade de uma perda. Alguém terá uma perda, isso é um fato. A iminência desse fato define a urgência. Essa perda pode não ter importância para mim, mas eu não posso negar que ela ocorrerá naquele prazo. Portanto, a rigor, não posso dizer que não é urgente para mim se a perda está próxima, mesmo que aquilo não seja importante para mim. Então, uma
Uma coisa é o prazo fatal de um trabalho, que em inglês se diz deadline, que é marcado pela ocorrência de um evento fatal a partir do qual o trabalho ou não pode mais ser feito ou não tem mais valor. Pode-se dizer, então, que urgência tem uma correlação negativa com a importância, pois se relaciona com a perda de valor. Não é que o valor aumente, mas emocionalmente nós sentimos muito mais a perda de um valor do que a sua posse. Só damos valor à saúde quando a perdemos. O ar e a água, tão fundamentais para a vida, só são valorizados quando faltam e não quando desfrutamos da sua abundância. A própria vida é mais valorizada diante da possibilidade da morte. A proximidade do evento fatal desperta um sentimento de urgência. Naturalmente, reagimos à urgência emocionalmente e temos dificuldade de avaliar e agir para assegurar valores. Reagimos para evitar perdas, ao invés de agir para antecipar ganhos. Já que a ameaça de perda motiva muito mais do que a consciência do valor, convém comprometer o outro com um prazo devido, que em inglês se diz due date, e que tenha uma folga em relação ao prazo fatal. No prazo devido, a ação não perde valor, mas o executante perderá crédito, o que é suficiente para gerar nele um sentimento de urgência, que provoca a sua reatividade natural. Isto é, sim, uma forma de manipulação da reatividade natural das pessoas. E convém usá-la. Muito bem, definimos que importância é valor e que valor é relativo. Vimos que um significado de urgência é proximidade do prazo e que prazo é algo objetivo, que vale para todos. Também dissemos que a proximidade do prazo desperta um sentimento de urgência que, obviamente, é subjetivo. Como é o nome desse sentimento ou sentido de urgência? Urgência é sinônimo de pressa também. Este é o sentimento de urgência, que é uma forma de ansiedade. Por que buzinamos para o motorista da frente que dirige calma e lentamente? Para contaminá-lo com a nossa pressa e fazê-lo reagir. A ansiedade, como toda emoção, é altamente contagiosa. A ansiedade ocorre diante de uma ameaça de perda, da proximidade do prazo, mas também pode estar desvinculada dela, para o bem ou para o mal. Para o bem, convém associar o sentido de urgência e ter pressa para realizar coisas de alto valor, mesmo sem ameaça de perda. Para o mal, o sentido de urgência pode ser deflagrado por pura ansiedade diante de uma pressão psicológica. Isso causa uma inversão de prioridades, colocar a pura ansiedade antes da importância. Se você reage à pressão, você ensina os outros que essa é a forma de lidar com você, pressioná-lo. Assim, priorizando a ansiedade, você terá mais ansiedade. Se priorizar o valor, terá mais valor. O que você prefere racionalmente? Agora veja como é que você reage naturalmente. A importância ou valor é algo subjetivo, ou, na melhor das hipóteses, intersubjetivo. Então, uma coisa pode ter valor para alguém e não ter o mínimo valor para outra pessoa. É válido perguntar, importante para quem? Urgência é prazo ou pressa. O prazo é objetivo, vale para todos. Já a pressa, ou seja, a intensidade do sentimento de urgência, varia de pessoa para pessoa conforme seu padrão emocional. A subjetividade da pressa é o que justifica perguntar também urgente para quem. Entretanto, a avaliação de urgência como proximidade do prazo fatal ainda tem um elemento de subjetividade que justifica essa pergunta. Eu quero aqui introduzir o conceito de horizonte de planejamento para que a avaliação da urgência seja totalmente objetiva e independente do humor variável ou da ansiedade variável de cada um. O conceito de proximidade é subjetivo e relativo. Por exemplo, imagine que uma pessoa precisa revisar uma apresentação que fará na sexta-feira e avalia que isso pode requerer de 2 a 3 horas de trabalho focado. Se ela for ansiosa, pode considerar que o assunto é urgente já na segunda-feira. Outros, menos preocupados, poderão considerar o assunto urgente somente na própria sexta-feira. Algumas pessoas podem sentir
a urgência se o evento fatal ocorrer dentro do próximo mês. Outras sentirão urgência só com uma semana de antecedência, outras ainda só no dia do prazo fatal. E há aqueles que só se mobilizam em cima da hora. Então, para evitar essa indefinição e objetivar a avaliação de urgência, vamos definir o conceito de horizonte de planejamento. A preocupação com o futuro incerto tem um horizonte de tempo variável e nebuloso. O planejamento sistemático, que é feito por escrito, tem sempre um horizonte de tempo definido. Ou estamos planejando o dia, ou a semana, ou o mês, o ano, ou a duração de um projeto de longo prazo. A duração em questão é o horizonte de planejamento. Então, quando nos preocupamos com o futuro, a avaliação da urgência fica ao sabor dos nossos graus de ansiedade momentâneos. Mas quando planejamos, não. Para evitar que a ansiedade atrapalhe a avaliação objetiva da urgência, vamos definir que as ações são classificadas como urgentes durante o planejamento se o seu prazo fatal for comprometido ou estiver dentro do horizonte de tempo do planejamento, que está sendo considerado naquele momento. Assim, aquela ação para a sexta-feira que eu falei antes é classificada como urgente, sim, no plano semanal, no plano da semana, mas não no plano diário de segunda-feira. Para que algo seja considerado urgente no planejamento, portanto, deve satisfazer duas condições. Deve haver um evento fatal de perda de valor e este evento deve cair dentro do horizonte de tempo que está sendo planejado, ou ser afetado no caso de tarefas dependentes. No caso de tarefas dependentes, o prazo das predecessoras, das que vêm antes, é calculado a partir do evento fatal, descontando a duração estimada das sucessoras. Confio que os conceitos aqui apresentados ajudam uma tomada de decisão mais assertiva. Rememorando, importância é valor e valor é algo individual. A urgência verdadeira é a proximidade do prazo fatal, o momento da perda de valor, e o prazo vale para todos. O sentimento de urgência é outra coisa, é a pressa, um tipo de ansiedade que varia de pessoa para pessoa, que surge diante da iminência de uma perda, mas que pode estar desvinculado, tanto da importância quanto da urgência verdadeira. É o sentimento de urgência que mobiliza a ação, e a reflexão sistemática ajuda a associar o sentimento de urgência às coisas mais importantes, mesmo antes da ameaça de perda, o que é bom. Para evitar o efeito da ansiedade, propus que a avaliação da urgência de uma tarefa considere apenas se o seu prazo fatal é afetado ou cai dentro do horizonte de planejamento que está sendo considerado. Espero que você veja valor nessas reflexões para usá-las na gestão do seu tempo. Muito grato pela atenção.